Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos aqui através do nosso canal no YouTube para meditar a palavra de Deus, falar sobre o amor de Deus e principalmente rezar uns pelos outros, unidos, contritos e fiéis. Mais uma vez te peço, não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos e vamos fazer assim a obra da evangelização acontecer e a mensagem do Senhor chegar em todos os lugares. A liturgia, ela nos convida a refletir sobre um dos elementos essenciais da vida do cristão e principalmente daqueles que são seguidores assíduos e fiéis de Cristo Jesus. E que elemento é esse? A oração. Esse alimento que nos leva a uma ação transformadora, que nos leva as pessoas, ao coração das pessoas, para conduzi-las ao coração de nosso Deus. Mas, Padre Alessandro, o que é a oração? Como a gente deve fazê-la? Como nós devemos rezar? E aí, a liturgia da palavra de hoje, deste domingo, essas leituras nos dão dois exemplos concretos de oração. A gente vê isso em Abraão e em Jesus. Na primeira leitura, no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo de 20 a 32, Abraão, ele reza, ele intercede por aquelas duas cidades infelizes aos olhos de Deus, Sodoma e Gomorra. É a primeira vez na Bíblia que um homem inicia uma conversa com Deus. Dado importante. A primeira vez que um homem, um ser humano, inicia uma conversa com Deus. E essa oração de Abraão com Deus é uma oração de diálogo. Ele dialoga com Deus de forma humilde, de forma reverente, de forma respeitosa. Mas também ele dialoga com Deus cheio de confiança, cheio de ousadia, cheio de esperança. São atitudes que nós precisamos ter para com nosso Deus. Abraão, ele conversa com Deus como dois amigos. Ele apresenta a Deus as suas inquietações, as suas dúvidas, os seus anseios, os seus desejos. E ele escuta Deus. É assim que deve ser a nossa oração. Como um fiel, um amigo, como um filho que se dirige ao Pai na certeza de que o Pai olha com amor e um amor misericordioso. O salmista, no Salmo 138, diz que invocou o Senhor e foi atendido. Quando nós invocamos o Senhor com fé, com esperança, humildemente, nós somos atendidos. Deus olha por nós, Deus olha para nós. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo de 12 a 14, vemos a oração cristã como ela tem sido, ou ela tem que brotar da consciência de termos sido resgatados por Cristo, resgatados por um preço muito alto, resgatados no sangue do Senhor. E se nós fomos resgatados por Cristo, nós pertencemos a Ele, somos dele, somos Cristo. A ponto de, como São Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 11, versículo de 1 a 13, Jesus reza, tem uma atitude orante. A vida de Jesus era uma oração. Mas nessa atitude orante, ele ensina
os discípulos a rezar com confiança de filhos, numa relação dialógica com o Pai. Ele nos ensina a chamar a Deus de Pai. Lucas destaca sempre a vida de oração de Jesus. Ele fala dessa atitude orante de Jesus. E o texto, ele não quer ensinar uma fórmula que a gente possa memorizar e mecanicamente ficar repetindo, mas esse texto quer nos propor o espírito e o conteúdo fundamental de toda oração cristã. Como se reza, como se chama a Deus, expressão inominável no Antigo Testamento, Abba, Paizinho, Pai. É diálogo de filho com o Pai. Em Mateus 7, tem lá os pedidos. Em Lucas 5, é diálogo com o Pai. Então, tem uma grande introdução nesse texto, que apresenta o contexto em que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus estava rezando. É assim que a gente começa o texto. E os apóstolos estavam impressionados como Jesus rezava. Não tinha aquela hipocrisia dos doutores, dos mestres da lei. Mas Jesus rezava de uma forma diferente. Jesus falava com o Pai como filho. E aquilo tocou o coração dos discípulos, a ponto deles chegarem e pedir: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus então responde para eles: quando rezardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Meu irmão, minha irmã, Pai nosso, o Pai que cuida de nós, que está conosco. Que imagem nós temos de Deus? Essa imagem de Deus como Pai? Ou nós temos a imagem de um patrão exigente, de um juiz severo, daquele que nós devemos ter medo? Deus é Pai e é nosso, não é apenas meu Pai, é Pai de todos. É aquele que cuida de todos com amor e cuidado. Santificado seja o teu nome. Que o Pai seja santificado por todos. Quando que ele deve ser santificado? Quando ele é ovacionado com salvas de palmas? Ou quando a salvação alcança o coração de todos os homens? Ele deve ser santificado sempre, sempre. Venha a nós o vosso reino. Que reino que nós queremos que venha a nós? Um reino de glória? Um reino de status, de poder, de ostentação? Mas um reino de justiça, um reino de amor, um reino de paz, um reino de liberdade, um reino de fraternidade. Dai-nos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Todos nós precisamos de alimento, todos nós precisamos de comida. E as coisas necessárias para uma vida digna. Isso não dispensa o nosso esforço, o nosso trabalho, não quer dizer que o pão, o alimento, a vida digna vai cair do céu. Nosso, de todos. Nós precisamos trabalhar, mas sem a presença de Deus fica tudo muito difícil. Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é possível, meu irmão, minha irmã, rezar o Pai Nosso tendo ódio no coração.
não fazendo a experiência do perdão. Às vezes, o amor e a união só são possíveis pelo caminho do perdão. Como diz Santo Agostinho, não há perdão sem amor. Só se perdoa quem sabe amar. Só sabe perdoar quem sabe amar. Não nos deixeis cair em tentação. Sobretudo, a tentação do abandono da fé quando as coisas não acontecem da minha forma, do meu jeito. Tentação de abandonar os projetos de Deus para abraçar o espírito do mundo, as coisas do mundo, as tentações do ter, do poder, do prestígio. Duas parábolas, completam o quadro. A primeira salienta a eficácia da oração perseverante. O amigo inoportuno que é atendido. Pedi e recebereis, batei, a porta vos será aberta. A segunda convida a confiança. Essa segunda parábola, ela convida a confiança em Deus. Lembra o amor de pai para com seus filhos. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Meu irmão, minha irmã, não basta rezar. Devemos rezar como convém. A oração deve unificar a vida de uma pessoa com Deus. Deve impregnar a vida de cada dia. Não é uma gaveta isolada. Que dizer de fórmulas milagrosas das orações de poder, das orações comerciais, dou se me deres, dos decepcionados quando eles não são atendidos nessas orações de poder, de barganha. O valor da oração não pode estar condicionado a nada. Ao cumprimento das velas, tem que ser uma vela pequena, uma vela grande, ao número das vezes que nós repetimos, vou rezar 1 milhão de vezes, ao cumprimento da fita, essa fita tem que dar tantas voltas, ao número de nós que a gente dá ali no barbante, a fórmula milagrosa que eu tenho que distribuir para todo mundo, ao lugar que nós fazemos, ao santo que nós invocamos. Mas sim, ela deve estar condicionada ao espírito de fé, ao espírito de amor com que nós rezamos, com que nós fazemos. Rezar é um diálogo bem familiar com um Pai que é Deus, que brota de um ato de fé, de um ato de amor e que nos leva a entrar no plano de Deus. Quando a gente diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Rezar não é apenas orar com os lábios, mas também é orar com a inteligência, orar com o coração, é orar com toda a nossa vida. Rezar é querer um clima de amizade com Deus, como fez Abraão, ter consciência de que temos um Pai e nós não somos pessoas órfãs aí jogadas na vida. Eu te pergunto, temos tempo para rezar? Quando é que nos lembramos de rezar? Só nos momentos de desespero, de apuro, como se tivesse ali um pronto-socorro para realizar meus problemas? Os apóstolos, eles sentiram a necessidade de orar, eles sentiram a necessidade de aprender a orar, porque eles viram como Jesus rezava. E você? Você, pai ou mãe, reza profundamente com o seu Deus, a ponto de provocar no seu filho o pedido, pai, mãe, me ensina também a rezar? Estamos pedindo a Deus aqui porque nós acreditamos na oração. Essa oração está marcada de fatos em nossas vidas, de modo que nós impressionamos também aquelas pessoas
que desejam fazer a experiência que nós fazemos? Ou será que as pessoas elas só percebem em nós a alegria de alguém que se encontrou com Deus na oração e aí acabou, foi como poeira que foi-se ao vento? Meu irmão, minha irmã, se ainda nós não conseguimos, façamos a nossa oração simplesmente como a oração dos apóstolos. Senhor, ensina-nos a rezar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Onipotente, pela intercessão de Nossa Senhora Medianeira das Graças, de São João Batista Mártir, São José. Abençoe-vos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.